Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, essa aula que eu estarei gravando se trata do projeto de introdução à administração de RH, que é a aula da educadora Aline, e essa semana eu estarei falando sobre folha de pagamento. Nós ouvimos na aula anterior sobre também o mesmo tema, né? Mas esse tema tivemos que repartir em duas partes, tá? Bom, o objetivo da aula é conceituar sobre a folha de pagamento, seus proventos e descontos, conhecer também os encargos sociais legais, como INSS, FGTS, IRF e IPIS, seus percentuais e formas de recolhimento. Para entendermos primeiro o que é proventos e descontos. Os proventos são horas extras, a comissão do funcionário, gratificações, etc. Os descontos já são vale transporte, mensalidade do plano de saúde, farmácia, alimentação, refeição, etc. E os encargos sociais legais? Os encargos sociais e trabalhistas, de forma geral, consistem em tributos que estão diretamente ligados à contratação de mão de obra para a empresa. Então, os encargos sociais são compreendidos como aqueles impostos que são pagos pela empresa, a fim de serem revertidos em benefícios indiretos a longo prazo aos trabalhadores, tá? E esses encargos sociais legais, nós temos o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o INSS, que é a Previdência Social, PIS, Programas de Integração Social, tem o PASEP também, e o PASEP, no caso, é o Estado, que tem como finalidade aí o custear o gasto, e o PIS já é o trabalhador, o empregador. Agora, entendendo, e também tem o imposto de renda retido na fonte, tá? Bom, entendendo o que significa cada um. O FGTS, que é o Fundo de Garantia, é um tipo de poupança, que o trabalhador ele tem direito em caso de eventualidade. Então, por exemplo, demissão, justa causa, tratamento de doenças por tempo prolongado, compra do primeiro imóvel, entre outros. O FGTS, ele foi um direito trabalhista conquistado com muita luta pelo trabalhador e tem a função de servir de segurança em situações de imprevistos, assim como esses, né? Demissão justa causa, tratamento de doenças por tempo prolongado e também compra do primeiro imóvel, também pode ser utilizado, entre outros. Os percentuais de desconto, né? O valor, geralmente descontado no FGTS, é 8% da remuneração paga ao empregado, e podendo ser 2% em casos de contrato de aprendizagem. E de que forma é recolhido esses percentuais, esses valores? O valor, ele não é descontado na remuneração, tá? É um valor que fica em cargo ali do governo, tá? Já é a própria instituição dá na folha ali, não é de pagamento do funcionário. Já a Previdência Social INSS é um órgão do governo federal que administra os benefícios à população, como, por exemplo, aposentadoria, pensão, auxílio-doença, acidente. Toda empresa precisa depositar mensalmente para cada funcionário um imposto devido ao INSS. Então, os valores pagos servem para que a Previdência Social possa proteger o trabalhador em caso de doença, acidente, morte, prisão, no caso dos dependentes, invalidez, gravidez, dando cobertura também em caso de desemprego involuntário. Os descontos do INSS são 20% do valor pago aos seus funcionários, mas pode variar, tá, esse valor, valendo assim, de cada instituição financeira. E como é a forma de recolher esse valor? Ele pode ser descontado na folha de pagamento, e a porcentagem varia de acordo também com a faixa salarial de cada um. Então, aqueles que têm o salário a mais, eles têm um desconto diferenciado, e daqueles que têm um salário menos. Já o PIS é pago pelo empregador e o PASEP pelo Estado. Ele tem como finalidade custear os gastos com o desempregado, além do abono anual e participação nos lucros da empresa. O abono é bastante conhecido, sendo pago ao trabalhador que recebe até 2 salários mínimos de empresa, contribuinte do programa. E o repasse geralmente ocorre no mês do seu aniversário. O percentual de desconto é 1% do total da folha de pagamento do funcionário. E a forma como é recolhido isso é o repasse, geralmente, que ocorre no mês do aniversário, tá? Entendendo um pouco mais sobre o PIS.
que é o Programa de Integração, e o PASEP. Bom, o PIS ele é pago pelo empregador e o PASEP pelo Estado. E é uma contribuição das entidades sem fins lucrativos. Então, entidades como templos de qualquer culto religioso, partido político, instituição de educação, assistência social, estão imunes ao imposto de renda, instituição de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico, associação isenta do imposto de renda, sindicatos, federação e confederação. O imposto de renda já é o recolhimento aí, o repasse do imposto aí de profissionais que recebem rendas, tá? São obrigados a pagar esse imposto, né? Nós todos. No caso dos contratados sob o regime de CLT, o próprio empregador ele deve fazer esse desconto mensalmente na folha de pagamento. O cálculo é feito depois de deduzirem o salário bruto do valor do INSS. As faltas, atrasos e fatores que podem interferir o valor. O percentual, ele varia também, de acordo com a faixa salarial. A forma do recolhimento é o próprio empregador, que deve fazer o desconto mensalmente na folha de pagamento e repassar para o governo. Bom, esses aqui são alguns encargos legais, descontos, tá? Mas só que alguns deles, o programa de aprendizagem, o Jovem Aprendiz, não tem esses descontos, tá? Então, é aquilo que a gente falou até nas aulas anteriores. Por ser aprendiz, enfim, tem algumas diferenciações, tá certo? Bom, a atividade acerca dessa aula é a seguinte: considerando o que foi aprendido em aula, quais são os encargos sociais legais, ou seja, as obrigações mensais do empregador. Então, quais são esses encargos que eu acabei de falar? Certo? Não precisa escrever e especificar o que é cada um. Quero saber quais são esses encargos aí sociais legais, que foi aqui falado em aula. Tá certo? E é isso, então, a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham acerca dessa aula ou atividade, me contatem aí pela plataforma da Aline, tá? Que essa aula aí é da disciplina dela. Tenham todos, então, uma ótima atividade, uma ótima aula. Nos vemos até a próxima.